Bem-vindos a mais um episódio do Green Room, nosso programa criado para reunir e fortalecer a comunidade de eventos. Aqui é um espaço onde produtores, marcas e líderes do setor compartilham bastidores, aprendizados e visões sobre o futuro da experiência ao vivo. Antes de começar, um lembrete importante, tá? Os ingressos para o CMO Summit 2026 já estão à venda e no próximo ano o evento acontece em março, com uma nova edição ainda maior e mais ousada. Garanta já o seu ingresso em cmosummit.com.br. Bom, aqui no Green Room, o conteúdo é uma iniciativa da TD Scale, a nossa plataforma completa com soluções para eventos, aplicativo, bilheteria, credenciamento, transmissão e muito mais. Agende agora uma demonstração com a nossa equipe e descubra como transformar cada etapa da jornada do participante em uma experiência inteligente. E já que a gente está falando de eventos, no episódio de hoje a gente recebe Daniele Bernini, diretora de negócios e operações da MCI Brasil, responsável pela operação do HSM+, um dos eventos corporativos mais emblemáticos do país. Dani, seja muito bem-vinda ao Green Room. Obrigada, Edu. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Dani, conta um pouquinho da sua história. Como é que uma turismóloga foi virar executiva de eventos e de negócios? Bom, Edu, realmente, na verdade, a transformação foi até antes de ser turismóloga, porque eu queria ser médica. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, então eu sou imersa na saúde. E para mim era isso, ou biologia marinha, tinha sempre alguma coisa com saúde. Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio. E isso foi uma chave muito importante, foi um dos marcos da minha vida. Porque, imagina, sem internet existia muita... não tinha comunicação rápida, a gente não entendia do mundo como hoje entende na rapidez, né? Então, ir para o interior do Tennessee, nos Estados Unidos, com 16 anos, conversando por fax, eu era um alien ali, né? Falando em português. Nashville não era o Nashville de hoje, né? Eu estava perto de Nashville. Mas, enfim, isso virou um lugar muito... Cara, como é interessante você conhecer outra cultura. Como é interessante você entender como o mundo é grande, né? Como, mais uma vez, lembrando, não tinha internet. Isso é um marco. A internet é outra história, né? Mas, então, para mim, foi abrir um campo de visão que, quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, que eu fui fazer cursinho para fazer medicina, se falava muito sobre o futuro, o profissional do futuro era o turismólogo. Então, vai fazer turismo, que é a nova profissão do futuro. Legal. E aí eu fui para o turismo. Passei ia para medicina, fiquei entre turismo e medicina, acabei indo para o turismo. Me formei numa faculdade que, as grandes faculdades, acho que hoje, né, só tem a AMB, mas tinha a Ibero-Americana, eram antigas aqui do Brasil, que eram em São Paulo, que era de letras. E quando eu fui para o turismo, com o propósito de estudar cultura, estudar movimentos de língua e tudo isso, tinha um quê de pessoas ali. Tinha um lado que eu fui, ao longo fui passando por muitos universos do turismo, né? Hotelaria, companhia aérea, operadora de turismo. Aí eu tentei fugir do turismo, aí eu voltei de novo pro turismo. E aí nisso, né, a gente fala que eu sou do 20 mais do turismo já, sabe, assim, já 20 mais. Turismo é um lugar, turismo corporativo, né? Turismo é enorme e eu tava no turismo corporativo. Tem muitas vertentes. E eu fui entendendo que o que eu mais tinha afinidade era gestão de negócios. E aí, quando eu falo de gestão de negócios, é estratégia, pessoas, olhares de negócios, números, inovações. Aí eu fui fazer um MBA no Mackenzie, eu fiz gestão de negócios. E o forte do gestão de negócios, por incrível que pareça, é gestão de pessoas, né? A gente acha que não, mas porque as pessoas fazem os negócios, né? E é muito engraçado que quando eu estava lá atrás, né, sei lá, sendo supervisora do spa, dobrando toalha no hotel, que foi o meu segundo emprego na área de turismo. O primeiro eu era a recepcionista de feiras, como muitas pessoas começaram no turismo também. Verdade. Eu também fui. Eu falava, putz, eu gostaria de ter uma visão, eu olhava, eu tinha muita inspiração de diretores, de pessoas que estavam no comando do olhar, e eu me inspirava, falava, cara, nossa, esse cara, sabe quando você olha e você fala, nossa,
quero anotar o que ele está falando, quero anotar o que ela está falando. Eu falei, pô, como é bom inspirar pessoas, como é bom você ter esse lugar nas pessoas, porque aquelas pessoas me transformavam. E eu achei que o lugar que a gente está na vida é muito mais sobre os outros do que sobre nós mesmos. E aí foi aí que eu falei, putz, seria interessante. Então não era só não é ser diretora de negócios, mas era ter um lugar onde eu poderia influenciar os negócios e as pessoas. Acho que era mais esse lugar. E aí foi aí que eu fui, acho que fazendo meu tráfego, minha rota foi indo por esse propósito, assim, sabe? Acabou sendo natural, né? Uma hora Foi, que tu foi natural. percebeu isso. Foi natural. Foi pelo prazer que eu tenho até hoje. Um dos meus maiores prazeres do trabalho é motivar, inspirar, cuidar de pessoas e de negócios. Acho que é isso. E não só negócios, mas especificamente setor de eventos é muito sobre pessoas, né? Você lida o tempo inteiro com muita gente e você planeja experiências para pessoas, né? O setor inteiro é muito voltado para isso, né? E esses setores que tu atuou antes, né? Com hotelaria, companhia aérea, tudo isso está muito conectado com eventos corporativos, né? Sim. Quais grandes aprendizados assim tu teve nessa época, nesses outros setores que tu trouxe para dentro da tua experiência agora no setor de eventos? Engraçado. Eles são muito diferentes, Edu. Quando eu estava na hotelaria é serviço, né? Hotelaria é puro serviço. Quem é hoteleiro ou foi hoteleiro entende de serviço. Então, em todos os aspectos, você além do quarto que existe um produto que a gente fala que é o hotel, mas o serviço é sobre as pessoas. Então, hotelaria é serviço, é a delicadeza, é a forma. A gente aprende assim a como você atender alguém que está chegando perto da recepção e quando toca o telefone, o que você faz primeiro para não deixar um ou outro esperar. Então, chegar alguém, né? Você tem que fazer uma comunicação visual para olhar para a pessoa, contar até 3, atender, falar um minutinho, só um minuto, por favor. Quem que você prioriza? A esse ponto, você é treinado. Então, hotelaria é serviço. Companhia aérea, número 1, segurança. Número 1. E para mim, número 2, yield management, que é a gestão de receita. Muito forte mesmo. Eu acho que eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? Cada setor tem o que tem que olhar primeiro. Tem o cuidado do que leva aquele negócio para frente ou não, né? A sustentabilidade financeira daquilo. Então, eu acho que é difícil eu falar. Se eu for falar aqui, eu vou ter que falar um de cada um, porque eles são muito diferentes mesmo. Assim, aí, quando eu trabalhei em agência corporativa, que você é um intermediário, que você não tem nem o lugar do aéreo, né? Você não tem nenhum assento aéreo e nem o quarto do hotel. O que é que te diferencia para fazer a junção e a venda disso para uma outra empresa? Fora que a gente está falando de B2B. Aí tem a marketing, quando eu trabalhei com marketing, que é uma visão de ferramenta de vendas para o comercial, mas na verdade não é uma ferramenta, é uma união. Então, eu acho que eu fui tentando trazer um pouco de todos esses aprendizados, assim. E é muito interessante, porque no final, mais uma vez, volta para as pessoas, né? Querendo ou não, independente do que for. Então, é bom olhar e passar por todas essas experiências e entender, porque aí, quando a gente fala de gestão de negócios, é sobre o negócio em si. Mas, no fundo, você tem que fazer receita, lidar com pessoas, ter estratégia, olhar o hoje e planejar o amanhã. Independente do que você for fazer. Independente, se você for vender meia personalizada, é isso. Então, no fundo, eu acho que eu trouxe um pouquinho de cada coisa para tentar padronizar assim, a minha forma de fazer, de ser, né? De trabalhar, de fazer gestão, assim, acho que é um pouco disso. É muito legal como cada profissional tem um background único, assim, né? E o teu parece que ele foi construído sob medida para tu ser uma profissional com muito repertório, né? De diferentes setores, mas que compõe toda essa dinâmica do funcionamento dos eventos. E a tua chegada na MCI, né? Conta pra gente um pouquinho como foi essa transição, por que tu aceitou esse desafio, por que tu foi parar na MCI? Bom, a MCI, ela é uma empresa que no Brasil, ela é única. A MCI
é uma das empresas assim, ou alguém já trabalhou na MCI e gostaria de voltar, ou teve uma ótima história, ou quer trabalhar lá ainda. E isso eu falo por mim e por muitas pessoas que eu escuto, assim. Eu acho que é uma empresa que tem uma visão de negócios global, então é praticamente a única empresa de eventos e engajamento global no Brasil. Eu tô lá, né, há menos de um ano, então, por ter passado por tudo isso que eu já te falei, a gente, né, sabe onde a gente quer se colocar, começa a trabalhar por propósito, muitas vezes, não só por dinheiro, né? Aliás, a grande maioria das vezes. E era um lugar onde eu tinha uma conexão, eu acho que os propósitos da empresa, os pilares do que é ser MCIer, tinha muito a ver comigo. E então foi um convite que eu tive do Igor, que é o MD, que é o CEO. Eu conheço ele há muitos anos. A MCI já foi uma empresa de um grupo que eu trabalhei no passado, de uma agência. Então a gente já ficou fisicamente no mesmo lugar, a MCI é a agência que eu trabalhava. E toda a parte de... Acho que a MCI passou por muitas transformações, né? Ela teve compras de grupos de outras empresas, teve momentos difíceis de se solidificar no Brasil e depois a pandemia, nossa, voou. Então, eu fui acompanhando isso de fora por trabalhar nessa área. E acho que o que me levou a estar lá, se eu parar para pensar assim, é o quanto eu acredito na empresa e do jeito que ela se transforma sempre. A transformação da MCI é interessante, assim. Mais uma vez, eu conheço a MCI desde 2011. Então, logo ela chegou aqui no Brasil, né? A MCI tem 15 anos. Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Acredito muito nas pessoas que trouxeram a MCI aqui também, que são pessoas muito importantes também, que acreditaram na marca e trouxeram para cá. Né? Por exemplo, o Ricardo Ferreira, que era o cara que trouxe a MCI para o Brasil. Então, tem uma história muito forte por trás e super profissionais. A galera que tá lá não brinca. A gente é gente de orgulho, assim, sabe? Então, acho que é isso. Eu queria estar num lugar que eu tenho com orgulho. E esse alinhamento de valores, assim, ele é uma coisa muito particular tua e porque tu já trabalhou junto, no mesmo grupo, tu já acompanhou a história sempre, ou mesmo quem chega agora na MCI, assim, absorve muito rápido esses valores? Como que é a cultura da empresa, assim, nesse sentido? Boa. O slogan da MCI é Tomorrow's People. Uma empresa que tem people no slogan já fala muito, né? E respondendo a sua pergunta, quem chega hoje sente isso? Eu acompanho ela há muito tempo, mas eu trabalho com pessoas que chegaram há pouco tempo. Você sente porque é o espírito. O espírito está ali, eu tenho um respeito muito grande pela história das pessoas que fizeram o MCI ser o MCI. Aprendo muito com eles. Mas é um espírito que as pessoas sentem ali. O Tomorrow's People não é de brincadeira, sabe? É sobre pessoas mesmo. Claro, pessoas que geram negócios, que geram receitas, que voltam para ele, né? Essa conquista volta para as pessoas que estão lá, em todos os aspectos. Mas dá para sentir ali, desde da conexão entre as pessoas, o propósito, o formato que se trabalha. É uma empresa grande, né? A gente está falando de 200 pessoas, né? Claro, e a gente atende, são vários pilares de negócios, não é um só que todo mundo faz igual. Então, a gente brinca que são mini empresas numa empresa só. E é verdade. É verdade. Mas dá para sentir, sim, dá para sentir. Ainda mais hoje, né? As pessoas, enfim, como estar numa empresa e se sentir bem dentro da empresa. Tem muita gente que sai não é por grana, né? Sai por falta de conexão, de sentir que tá ali num propósito. Então, propósito é uma palavra interessante, né? Você tem que estar num lugar onde tem um propósito que tem a ver com você, né? Muito bom.
E para a gente entender um pouco assim a gente vai falar da tua visão do mercado de eventos, de transformação, mas para a gente entender um pouco da tua opinião, explica um pouco do que tu faz hoje na MCI, qual que é o teu papel lá dentro e como tu mesma colocou, né? Tu tá há quase um ano lá, né? Como foram teus primeiros meses? Quais foram os primeiros desafios? Qual que é o momento assim da tua posição lá na MCI hoje? Tá. Eu fui, quando eu fui agora que eu entrei no MCI, MCI tem um propósito que chama Race 2030, que na verdade é um plano de negócios até 2030. Uhum. E a diversificação de negócios, diversificação de clientes, algumas estratégias, era algo que eu, em algum momento, podia chegar e fazer parte disso. Quando eu fui, era muito mais para um lugar de tentar trazer novos negócios, né? E trazer novos negócios significa trazer novas empresas, novas marcas que não conheciam a MCI e começam a conhecer a MCI. Isso é um processo longo. Nisso meu time e eu, a gente participa de diversas concorrências, o mundo de eventos, ele é meio ingrato nessa hora, você sabe muito bem. Bastante. Então, é praticamente você trazer as ideias, trazer o estudo de caso, trazer toda a viabilidade do evento, não só você, como outras 5 ou 4 agências, e aí para o cliente conseguir te conhecer do que você é capaz, né? Então, a gente estava nesse processo, estou nesse processo, ainda tem esse lugar, mas é muito mais trazer, enfim, acho que um olhar de engajamento, marketing e negócios, assim, né? Que eu fui para lá com esse desafio também, para aprender muito com o espírito MCA, como é, e ver com a minha experiência o que eu poderia contribuir para esse plano de negócios. Nisso, no meio do ano, em julho, a gente teve uma reformulação e eu fui convidada pela Paty Segato, na Robalo, pelo nosso time de vice-presidentes e o próprio Igor, para ir para a gestão da HSM+, que já estava rolando desde o começo do ano. Num ano super importante, que é o ano de comemoração de 25 anos, de que eu não vou falar que é um evento, mas é um marco no calendário de São Paulo de educação executiva, Com certeza. né? Então, eu falei, bora lá, vamos ver. E é um formato de uma agência dentro de uma agência. Então, e aí acho que tem um pouco de trazer um pouco disso que a gente estava falando, né? Sobre trazer um pouquinho de tudo que eu aprendi no passado, porque dentro do núcleo da HSM+, tem, não é só a execução de um evento ou a execução de uma curadoria, a execução de um plano de marketing, toda a logística, obviamente, mas é um todo, como se vende patrocínio, como se cria produtos novos, como você encaixa um produto de patrocínio para aquela marca que está precisando trazer aquele awareness naquele momento. Então, é uma estratégia muito grande fazer parte desse núcleo. E a experiência já está lá, né? Mas ela é feita pela MCI esse é o 5º ano. Então, que existe essa parceria entre a HSM e a MCI. Então, foi isso. Aí eu falei, vamos embora, e a gente está lá. Daqui 3 semanas estamos dentro do Transamérica Expo Center Norte, Transamérica Expo com 3.000 pessoas, 37 patrocinadores, mais de 5 palcos, mais de 90 speakers, 2 dias de imersão educacional. E para você, assim, pessoalmente, também é um marco pessoal estar liderando um projeto como esse, num momento como esse? O que representa, assim, estar conduzindo a HSM+, assim, na tua carreira hoje? Muito, muito. É um aprendizado muito grande, sim, representa muito. Eu acho que o maior respeito ali é chegar num lugar onde ele já existe. É respeito pelo projeto. É um respeito pelo projeto, pelas pessoas que conduzem esse projeto, pela HSM, pelos pensadores e executores que passaram todos esses 25 anos. E aí, como é que você transforma isso e vai adequando? E quais são as arestas que podem ser apertadas para se transformar melhor? Acho que é isso, sabe? É um lugar
acho que a palavra é isso mesmo, é respeito e onde a transformação não é uma transformação que pode existir num evento que existe há 25 anos. É apertar arestas mesmo, né? Tem um legado a ser preservado ali, né? Exatamente, tem um legado a ser preservado e ele dá certo. Então, sim, tem coisas a serem reformuladas, revisitadas, e a gente está falando desse ano. Esse ano é muito mais na execução, né? Porque o plano já está acontecendo desde o ano passado. Mas tem que sim um olhar de update, sabe? Se vamos fazer uma repaginação, eu acho que tem o meu aprendizado, sem dúvida nenhuma, é um marco, mas muito acho que é isso, Edu, esse olhar de, cara, o negócio é muito forte. Onde eu posso olhar, respeitar e aprender e executar ao mesmo tempo. É isso que eu estou fazendo. Eu estou ouvindo, olhando, executando e tentando equacionar tudo isso de um jeito melhor, olhando para as pessoas e para o negócio. Bacana. E mesmo sendo um projeto recente agora na tua carreira, né? Eu imagino que tu já acompanha o HSM mais há algum tempo, né? Ao que tu acredita o evento ter mantido a relevância depois de décadas de existência? E assim, a concorrência ela não é fácil também, né? Sim. Tem muitos eventos de negócio, de educação corporativa no Brasil, mas o HSM+ sempre teve ali na liderança, na vanguarda disso, né? Sim. Ao que se acredita esse sucesso todo e essa permanência assim na liderança? Primeiro eu quero até pedir licença por falar disso, porque eu estou mais uma vez há muito pouco tempo. Tem pessoas que são as rainhas, as divas do HSM+, né? Poliana, Paty Segato, Reinaldo, as pessoas que realmente respiram muitos anos isso. Nayara, Karina Faveta, tô falando um monte de gente do time. Mas, como você pede a minha visão, eu acho que o HSM+, ele é muito... E Poliana me falou hoje isso, que é a diretora de curadoria da HSM. Autoral. E o autoral que faz ele ser tão especial. E, Edu, a gente tem no palco os maiores educadores executivos do Brasil e fora do Brasil. São os maiores pensadores. São pessoas, né? Quando você traz, já teve Kotler, Scott Galloway, há muito tempo atrás, quando ele nem era tão famoso. A gente está trazendo Harari pela segunda vez. E foram vocês que trouxeram pela primeira vez? A primeira vez que ele veio para o Brasil, em 2019, fomos nós. Fora grandes pensadores e grandes mentes brilhantes que existem no nosso país. Enfim, desde Ricardo Basaglia, que eu sou super fã dele, vou ter que falar dele mesmo. Ricardo, sou fã. Sou fã. Eu também. Dani, sou sua fã. Que eu adoro a forma de gestão dele, e é um cara, né, que, enfim, hoje muito mais pela internet está ali, mas é um cara que traz dicas de gestão rápidas ali, até pensadores que, como o próprio Harari, que você tem que ler um livro para entender o que o cara está querendo dizer, e o cara fala de coisas que vão acontecer e acontecem. Vídeo pandemia, né, que ele falou que ia acontecer a pandemia, e agora que ele está falando que vai acontecer com a inteligência artificial em 2027. Então, é um conteúdo muito parrudo, de muito respeito, num formato que funciona. E não é um conteúdo onde você vai... É uma festivalização educacional com propósito que é reconhecido pelos recursos humanos das empresas, porque ele faz parte da trajetória de educação das empresas. Então, você vai para lá, você faz um curso, você tem uma trilha a ser seguida, você sai com um certificado educacional da HSM, que é uma das maiores instituições educacionais do Brasil. Então, esse lado autoral, sabe? Como a gente formou. E tem toda uma experiência lá dentro, né? Então, tem livraria, tem um café com especialista, então tem várias experiências lá dentro. Não é uma feira, onde você tem 30 mil pessoas, como a APAS, que a gente faz também na MCI. Não é. Ele tem um outro propósito. O propósito é educacional sobre trilhas de conteúdo mais relevantes do momento, com os melhores pensadores
daquelas trilhas. Então é isso, assim. E acho que o ser autoral, mais uma vez, isso não quer dizer que dura, né? A gente tem que se reinventar. Uhum. Eu acho que é o principal da HSM. Ela leva o que ela mais entende, a HSM mais leva o que ela mais entende pro evento, que é de educação, curadoria, com a expertise de execução, de produção e engajamento da MCI. Acho que essa é a junção. Essa combinação é muito forte mesmo. E você tocou num ponto agora sobre festivalização, que é uma tendência do setor de eventos, principalmente no setor de eventos de negócios, né? Isso tem acontecido com muita força, mas eu particularmente acho que alguns eventos têm errado a mão, assim, a festivalização me parece uma tendência que veio para dar uma roupa nova para os eventos, mas às vezes tira um pouco do propósito, ou muda um pouco o perfil do participante, ou transforma numa experiência que foge do propósito inicial do evento. Queria que tu me desse assim exemplos de como festivalizar um evento sem banalizar a experiência dele, né? E como que isso vem sendo feito no HSM+. Bom, primeiro, eu acho que é conhecer o público, né? Quando você quer falar com um público, e o público da HSM+, ele é muito nichado, né? Ele é um Perfeito. público específico. Isso facilita. Começa por aí, né? Mais uma vez, as pessoas que estão indo lá, elas sabem por que elas estão indo. Elas sabem quem elas querem ver. Elas sabem como elas querem sair de lá. Então, enfim, a gente consegue traçar essa conversa com esse público no nosso marketing muito bem estudado. A gente traz os links desde o começo, desde o lançamento do evento, de como a gente traz pontos atualizados, coisas de atualizações que precisam ser feitas para esse público no evento, para criar esse wish, essa vontade, esse desejo de não posso estar fora. A comunicação. Então, né, onde eu venho na base aí, acho que é a comunicação. A festivalização em si, claro que quando a gente fala de um evento corporativo, ele tem que ter um cuidado maior, né? Porque as pessoas não estão indo lá para ver um show, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm que sair de lá tocada de alguma forma. Eu estava vendo uma reportagem do Medina, que ele acabou de abrir uma agência de propriedade intelectual, que um dos sócios, inclusive, é um amigo meu, Raoni, e ele falou uma coisa muito interessante que me marcou, assim. Ele falou que hoje a velocidade e o excesso de propaganda, de informação, de publicidade, faz com que as pessoas não tenham mais a memória da campanha, a memória da marca. Se a gente parar para pensar, compre batom, Soufflé, Vicky Vaporub passou em mim, sabe essas coisas que você fala, cara, só quem viveu que sabe. E nunca mais sai da cabeça. Nunca mais sai da cabeça. Da Sadia, essa é Sadia. Sabe assim, tem vários. Eu consigo ficar a tarde inteira falando disso. Mas, e hoje, que você tem, né? E aí, mais uma outra frase. Pode ser gato, não precisa nem falar. Pode ser gato é minha. Tenho o prazer de ser minha chefe, uma das minhas chefes, das minhas gestoras, e ela falou que o que mais mudou nos 25 anos para ela na área de comunicação foi que a marca ia até as pessoas. Hoje as pessoas vão até a marca e isso de forma rápida. A gente tinha que buscar, né, quem era. Hoje eu estou parada, o negócio vem até mim, mas se eu quiser agora saber qualquer coisa, eu consigo. Então, eu acho que, voltando para como a gente faz na HSM+, eu acho que é respeito ao evento. Qual que é o propósito do evento? Vamos fazer o propósito do evento. Quando uma festivalização se perde, eu acho que ela, sabe assim, quer fazer muito, mas não faz o principal. Algumas vezes o principal é simplesmente ser organizado. Não passar perrengue. Algumas vezes só não passar perrengue ser organizado, para mim tá bom. Não preciso ter o melhor brinde. Eu preciso chegar bem, com segurança, sair com segurança. Então, assim, qual que é o propósito do evento? Acho que tem um pouco disso, assim. Qual que é o propósito da marca estar no evento? Né? Acho que isso diz muito também. Como eu quero estar na marca. A HSM
claro, a gente tem NPS que olha isso, a gente tem pesquisa de satisfação, a gente tem uns estudos bem complexos dos perfis, de o que as pessoas, como elas saem de lá, até para a gente fazer um estudo de como vai ser o próximo ano, o que faltou, o que pode ser melhorado, qual foi o concurso. Existe muitos dados, né? Óbvio, a gente trabalha muito com dados, baseado no que a gente quer de entrega. Acho que é esse o ponto. O que você quer entregar, né? Quando chega um evento, uma marca quer fazer um evento corporativo, a gente precisa saber o que precisa. O que você quer que a pessoa saia de lá sentindo e o que você quer que ela não saia sentindo. Em uma frase, só. Isso aí vai resumir muito como vão ser as experiências do evento, né? Muito, muito. E muitas vezes as pessoas não sabem, tá? E aí é o nosso papel, como uma empresa de engajamento, ajudar a identificar. Fazer um design thinking ali do evento para ajudar a identificar. E tudo bem não saber. Tudo bem não saber. Mas a gente tem que ter um fio condutor, com certeza. Boa. E a HSM tem esse fio condutor nesse lugar. E você, aproveitando o gancho que você falou de pesquisa de NPS e tal, para além do resultado financeiro do evento, né? O quanto vendeu de patrocínio, o quanto vendeu de ingresso, quais que são os principais indicadores que vocês olham para saber se a experiência que vocês entregaram para o participante foi legal? São pesquisa de satisfação, NPS, CSAT, ou vocês conversam, fazem grupo focal? O que vocês fazem para apurar se o resultado do evento foi legal, principalmente no setor educacional, né? Tudo isso que você falou. É um mix de tudo isso que você falou. Exatamente tudo isso. A gente conversa, a gente faz NPS, a gente conversa com os patrocinadores. Também. Que é importante ter a visão do patrocinador também. Então, é um mix de tudo isso, assim. São muitos stakeholders. Fazer eventos é muito stakeholders. Uhum. É conversa com muita gente, né? Uhum. Então, a gente tem que ouvir todo mundo. Inclusive os nossos fornecedores. Inclusive eles. Também tem muito insight vindo do fornecedor, né? Muito. É uma construção muito grande, né? Então, isso em qualquer evento. Então, a gente olha para todos os lados, assim, a gente conversa e tem muito aprendizado nas entrelinhas, né? Então a gente escuta todo mundo. Legal. E como é que é essa relação entre MCI e HSM? Como é que os times trabalham em conjunto? Como é que é essa relação entre vocês? Como é que vocês se dividem? Onde que todo mundo coloca a mão? Onde que cada um tem o seu papel? Nós somos sócios, né? A HSM é sócia da MCI neste evento. E, mais uma vez, eu me sinto, assim, tô fresh na história, né? Muitos poucos meses, mas é muito interessante. E isso, para mim, se você me perguntasse o que é o mais diferente desse evento, é isso. É essa relação que existe entre duas empresas que são totalmente diferentes, né? Que uma é de curadoria. Tudo bem que a gente também tem curadoria, mas a MCI é uma empresa de engajamento, de eventos, mas que a gente tem um respeito muito grande pelo que o outro faz, sabe? Acho que o ponto-chave é esse. A HSM, o time de gestão da HSM nos respeita muito nas nossas decisões, nas execuções e vice-versa. Então, a gente tem reuniões de todos os aspectos que você pode imaginar semanalmente, ainda mais agora. Apesar que agora a gente está mais lá no Tec, no Transamérica, do que em reunião, mas a gente tem reunião de curadoria, reunião de vendas de tickets, reuniões de patrocínios, marketing, reuniões financeiras, reuniões de governanças que traz tudo que eu falei, os principais aspectos, e a gente acompanha semanalmente. Muito bom. E tudo em conjunto. Tudo em conjunto. Então, tem uma parte mais executora nossa, que o HSM não entra tanto, e tem a parte de curadoria, que nós não entramos tanto. Mas a gente trabalha em conjunto, muito em conjunto. As decisões são muito em conjunto. E curadoria, não precisa nem falar, né? HSM, se você quiser falar, levanta a mão e perguntar, gostaria de falar agora de, não sei, liderança, sobre o mix de liderança de gerações, quem é a melhor pessoa no Brasil hoje para falar? Eles falam, fala com esse aqui, ó. Porque são tutores da própria HSM, né? São professores, escritores de livros, então é muito bom, é muito aprendizado, é muito, muito respeito também. Tem muito know-how lá dentro de Cátedra. Muito know-how. E quais que são... Como que o teu time e o time de HSM
em quem vocês se inspiram, assim? Porque quando a gente fala de inovação, o HSM+, já é um dos eventos inovadores aqui do Brasil, né? Tem muita inspiração de fora, vocês visitam feiras e eventos fora, vocês Sim, acompanham outros eventos do setor educacional, sim. ou vão para festivais de outros setores, de repente? De onde vem essa inspiração? Bom, você está falando uma palavra que é uma palavra que eu mais gosto de usar ao longo dos meus dias, em todos os aspectos. Inspiração. Tanto eles quanto nós, tanto a HSM quanto a MCI, a gente estuda e pesquisa muito. Volto a dizer que a HSM+, é muito autoral. O formato que a gente trouxe, que a gente faz há muitos anos, é muito autoral. Então, essa história do certificado, por exemplo, as escolhas, né? Por exemplo, esse ano a gente tem o respeito, a gente tem os palcos essência e tendência. Então, o olhar, né, de quanto é importante você olhar a sua essência e também estudar a tendência e participar da tendência. Muito bom. Então, a gente, bom, com curadoria, o céu é o limite, né? Cada vez mais. E na organização de eventos, nas pesquisas, no engajamento, como a gente vai trazer essa produção, nós também, MCI, a gente participa de tudo que é evento Brasil, SXSW, Web Summit, enfim, todos os outros eventos que existem, mas o autoral não deixa de existir, sabe? Perfeito. Mas a gente traz insights de produções e de experiências, com certeza que a gente vê em outros lugares. Mas se a gente parar para pensar, ele é o pioneiro, né? O HSM+ é o pioneiro nesse tipo de evento. Agora tem outros vindo aí, que estão vindo parrudão. E que olham para o HSM+ como referência, né? Exatamente. Então, na verdade, ele é a referência, né? Muito bom. E isso não quer dizer que ele tem que ser atualizado com outras coisas que estão acontecendo, com certeza absoluta. Mas ele é a referência, né? Ô, Dani, e os eventos que são altamente focados em conteúdo, né, as grandes conferências, e, enfim, esses eventos que têm o conteúdo como pilar central, eles sofrem muito hoje com a competição que está no nosso bolso, né? O celular, o YouTube. As pessoas hoje também têm mais acessos a cursos livres, plataformas de educação, né? Para o HSM+, isso atrapalha? É um desafio para vocês, assim, manter o engajamento? Sem dúvida. Sem dúvida. Engajamento é um desafio para qualquer evento, né? Qualquer evento, nosso maior concorrente é esse aqui. Sem dúvida nenhuma. Mas tem uma coisa que isso aqui não faz, que é trazer sentimento síncrono, não assíncrono, né? Então, se você está num evento onde você está querendo trazer um ensinamento que a pessoa vai embora com alguma coisa que foi ensinada ali, porque ela pode trazer recapitular, estudar algo, né? Estudar, posso estudar em casa, mas aquilo que me marcou e que eu senti, não sai. Aquele momento, aquela frase que a pessoa lá no palco falou e eu chorei, eu não vou esquecer. Ou eu anotei para falar com a pessoa do meu time, porque vai valer muito para ela. Ou me deu insight de negócios que eu quero transformar algo no meu trabalho. É muito forte quando você tem as sensações equilibradas ali, né? E evento lida com sensações. Quais quer que seja. Das 5 sensações, você mexeu em uma, pronto, tá marcado. Mas sim, e existe metodologia para isso, Edu. Existe metodologia de neurociência, na qual você tem que trazer um roteiro elaborado, baseado nessa metodologia. Então, você tem um momento onde o cérebro cansa, onde o cérebro precisa de uma pausa, onde ele precisa de uma imagem, onde ele precisa de um som, ele precisa de algum outro tipo de reflexo para ele voltar e prestar atenção de novo. Então, toda a nossa roteirização é baseada nisso, e isso, a própria MCI, a gente tem
cursos sobre isso dentro da MCI. A gente tem um centro educacional global que ensina pela neurociência como a gente traz um roteiro bem elaborado nos nossos eventos para a gente conseguir a atenção, o propósito do evento, do conteúdo ser absorvido. Então, sim, a gente tem isso na HSM+, e não só na HSM+, tá? Isso é na MCI. Então, como isso é um estudo da MCI global, e isso é um problema global, né? Da atenção do ser humano, a gente dá aulas de workshops para os nossos clientes sobre isso. Inclusive, o mestre do nosso learning global, que é o Avinash, da MCI, que é nossa headquarter lá na Suíça, ele é um dos speakers do palco da HSM+. Que legal. Falando sobre isso aí também. Então, falando como trazer a atenção, como a gente trazer para o público o conteúdo de uma forma que possa ser absorvida. A curadoria ela vai muito além do escolher o tema, escolher o palestrante, né? Ela vai no detalhe do minuto a minuto, do roteiro, de como que vai ser entregue o conteúdo. Muito, muito. A espinha dorsal, geralmente, de um evento é a roteirização, né? Porque o resto se encaixa. Perfeito. E como que vocês têm empregado tecnologia nos eventos, não só no HSM, mas também nos outros eventos do portfólio da MCI, né? Você falou de APAS, tem Febrabantec, né? Eu sou um grande entusiasta de tecnologia em eventos, né? Como que vocês têm usado para melhorar tanto a experiência do participante na ponta, né? Quanto para melhorar processos internos, logística do evento? Onde que vocês têm empregado tech? E isso depende bastante do evento para evento. Eu vou te dar um exemplo de APAS. Renata Posa que me dê a licença aqui também, e Cris Maciel e Morita, do time lá da MCI. Mas, por exemplo, esse ano a APAS é outro marco, né, no calendário de São Paulo. Com certeza. E a APAS tem mais de 900 stands. E o momento de montagem desses stands, que acontece bem antes do dia da APAS, são caminhões e caminhões chegando ali, para cada um, né, com o seu cliente, para montar e fazer a filinha ali para montar seu stand. Meu Deus. Material pra caramba. Então, esse ano, por exemplo, a gente tinha um aplicativo que fazia a organização das chegadas desses caminhões para o desembarque de material, para conseguir montar a tempo e não ficar aquela loucura dentro do pavilhão, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, que para aquele evento, esta tecnologia é essencial. Então, por isso que eu digo, assim, depende muito para qual propósito, né? No nosso, por exemplo, a gente tem um certificado digital e a gente tem uma tecnologia que o participante ele tem que ter no mínimo 4 horas daquela trilha de conteúdo para ele receber o certificado digital. Então, ele faz um check-in na hora que ele começa a assistir aquela trilha, e as trilhas são em diversos palcos, não é um palco só, então ele tem que rodar os palcos. Para, né, se ele for ver a trilha de longevidade, por exemplo, ele vai rodar diversos palcos que vão ter vários conteúdos de vários palestrantes sobre aquilo. E aí ele faz, depois de 4 horas, ele tem um check-in, um check-out, a gente organiza, a gente vê o tempo que ele passou, e aí ele tem direito a um certificado da HSM, por exemplo, né? Então, depende muito do propósito do evento, né? Se a gente está falando de um evento que quer trazer, enfim, não é o nosso caso, mas quer trazer interação com virtual, né, por exemplo, ou robótico também. Então, não é o nosso caso. Nosso caso é pessoa falando, ouvindo, e a gente fala, caraca, esse cara é isso. Mas Febrabantec, por exemplo, também é feita pela MCI. E a Febrabantec é um evento 100% voltado para tecnologia. Então, a gente traz muita novidade de tecnologia lá. Então, acho que depende é isso, é importante saber o que você quer mostrar, para você não errar a mão também, né? Trazer muita tecnologia onde, na verdade, o que mais importa é o conteúdo educacional não faz muito sentido. Mas trazer tecnologia para facilitar, né? Então, obviamente, nosso credenciamento é via QR Code, facial.
Então, tem coisas que facilitam a operação e a tecnologia está ali. Perfeito. A tecnologia por si só, ela não serve para nada, né? Ela tem que resolver uma dor real do evento, né? Exato. Do público, enfim, da logística, como tu falou. Adorei esse exemplo Legal, né? da logística, né? E às vezes a gente vai num evento, assim, com proporções colossais e a gente não faz nem ideia do Tá. trabalho que dá para montar isso, né? Logística, enfim. É super complexo. Você falava muito sobre o desafio do ciclo de atenção do ser humano, né, e como manter engajado dentro dos eventos. E tem muita diferença entre as gerações também, né? E como elas lidam com o celular e como elas lidam com interações sociais. Como que, enfim, as gerações mais antigas tinham um jeito de se conectar, as gerações mais novas têm outro jeito de se conectar, de conhecer pessoas. Como que esse conflito, entre aspas, geracional se traduz nas experiências dos eventos, né? Porque hoje a gente está projetando experiências para eventos que já são multigeracionais, né? Tá aí o maior desafio, né, a gente está pela primeira vez, trabalhando com 4 gerações no mesmo ambiente, corporativo, principalmente. Eu vou te dar um exemplo que para mim, estou eu no festival, no The Town, com a minha sobrinha de 18 anos e a minha filha e uma das minhas filhas de 14 anos. E a gente está passando, assim, olhando, minha filha adora olhar as experiências, né, entender as ativações. E aí ela falou, nossa, que lindo esse stand. Era uma planta, né, como se fosse uma planta, assim, super bonita, com neon, linda, colorida. Aí ela falou, mãe, o que é essa empresa? Aí eu falei, é uma das maiores mineradoras do Brasil. Aí a minha sobrinha, e me faz uma planta de stand? Destrói o planeta e me coloca uma planta de stand? E naquela hora eu morri de dar risada. E eu falei, gente, olha como é, porque é exatamente o propósito eu tenho certeza que a galera de criação e planejamento falou, cara, a gente precisa ser, né, ESG, trazer uma natureza aqui, no feeling, no visual. E aí, pá, na lata. Mas você tá querendo, tipo, você tá querendo enganar quem? Você tá querendo enganar quem? Colocar uma plantinha aí, sendo que você quebra tudo, sabe assim? E aquilo, Edu, me deu um estalo, assim, o que a gente faz, então, para conquistar o olhar positivo da marca para esses jovens que são tão na lata? O que faz, sabe? Se tentar enganar com a plantinha, cria mais, não colou. Pra gente falar, olha que lindo. Nossa, como eles se Nossa, como eles se preocupam. preocupam. Mas pra mim, de 18 anos, e de 14, fala, não. Tudo bem que não é o público da HC+, né? Voltando pra isso, mas é perigoso, é ruim. Sim, sim, É sim. difícil. É difícil você organizar e criar que não se cria personas mais, né? É difícil. Como é que você cria uma persona para 4 gerações? E como é que você agrada as 4 pessoas ali? Difícil. E só o conceito de geração por si só já é um conceito super amplo, né? Você tem várias subgerações dentro de uma geração, né? Mas eu vou te falar uma coisa que eu acho que isso é para tudo, né? Não é nem só como gestão de geração. Transparência. Eu acho que transparência é uma coisa que não importa a geração. Seja transparente, sabe? Com a sua marca, com o que você está querendo dizer, com como você está querendo trazer o que você quer mostrar, assim. E óbvio que você não dá para ser transparente em tudo, né? Vide esse exemplo que eu acabei de falar. Mas eu acho que tentar trazer uma transparência, assim, né? Não tenta enganar. Porque hoje em dia não tem como, né? Então, mas é muito difícil. Eu acho que o maior desafio em gestão é desafio das marcas, é desafio do ambiente corporativo. Acho que isso aí é uma das coisas mais difíceis de ter uma equalização, sabe assim? Não tem receita, né? Não tem receita de Não tem bolo pra receita. isso, né? Não tem receita da mesma geração com perfis diferentes, imagina de gerações diferentes. Velho. Então, mas quando você se interessa por pessoas, eu acho que ajuda. Justo. E dentro desse
planejamento de um evento, eu queria conhecer um pouco mais sobre esse processo de planning do evento da HSM+, assim. O que tu pode abrir pra gente sobre o planejamento das experiências, o planejamento do conteúdo, como que isso surge, como que as decisões são tomadas dentro do projeto, sabe? O planejamento de um evento desse, que a curadoria é o cerne, né? Acho que esse é um ponto, assim. Ele rege muito. Acho que esse é um ponto principal. Tudo, não tudo, mas muita coisa gira ao redor da curadoria, Total. tá? Mais uma vez, é um evento educacional de liderança executiva. Então, ele tem uma curadoria específica. Quando você olha isso, tem várias vertentes que tem raízes, né, que saem disso. Então, óbvio, tem que ter um planejamento ali voltado, ainda mais quando você fala de 6 trilhas de conteúdo. Então, a gente vai ter, por exemplo, no HSM+, Peter Eitia, que é um escritor do Outlive, que ele fala sobre longevidade num lugar muito transparente de que as pessoas estão morrendo aos poucos, ao invés de esperar morrer para morrer. Então, como você cuida de você, como você cuida da sua mente, como você cuida do seu corpo e como isso reage nos seus órgãos, por exemplo, sabe? Então, a gente tem um público lá muito voltado para a saúde. Hospitais, médicos, clínicas, super voltado para a saúde. E aí, de repente, a gente tem, enfim, André Esteves no palco também, falando de finanças. Então, quando você tem essa trilha louca, assim, de vários lugares, o planejamento tem que ser amplo, porque você está falando com perfis de pessoas diferentes, mas tem coisas em comum. Aí volta para aquilo que a gente está falando, a organização, o user experience do começo ao fim. A gente tem diversas revisões de orçamento, de mapa. Nós vamos estar em 3 pavilhões, né? A gente tem 3 pavilhões, então a gente tem um lugar onde acontece tudo, que a gente chama de Intelligence Tour, que é onde tem os 4 palcos, onde são palestras simultâneas, e todas as experiências acontecem ali, livrarias, café com especialista, um palco de best-seller, é o palco onde os maiores autores, muitos desses keynotes palestrantes são autores, então eles estão ali. A gente tem um lounge de C-Level também, que é um lounge específico de networking, e tem um outro pavilhão só para as palestras principais, onde a gente vai ter todo mundo olhando os keynotes principais. Então, acho que a revisão de planejamento, respondendo a sua pergunta, é algo que não pode parar. A gente revisita O tempo todo. o tempo todo. Toda semana tem algo novo. E quando eu falo revisão de planejamento, é produto para ser vendido para patrocínio, tipo de ticket, horário de permanência do evento, qual formatação de fluxo e comunicação que a gente vai ter dentro do evento. Então, isso é revisitado a todo o tempo. A gente nunca tem uma semana, não tem uma semana que não tem um negócio novo. Cara, e se a gente fizesse isso aqui? Bom, vai. Mesmo agora, faltando umas poucas semanas para o... Semana passada a gente criou um produto novo. Faltam 3 semanas. Mas porque, ainda mais falando de patrocínio, né? Porque a marca, não obrigatoriamente... Claro que você tem que ter um menu ali, um cardápio de patrocínio. Mas algumas vezes a marca está querendo falar outra coisa ali. Isso tem muito de aprendizado com o B2C, né? O que você quer trazer, marca? Fala para mim. Você quer awareness? Você quer captação de lead? Ou você quer networking? O que você quer fazer desses 3? E com qual budget? Vamos sentar e vamos conversar? Isso, toda hora a gente faz. Isso é principal. Se ouvir, né? E falando em planejamento, e o pós-evento, vocês planejam agora também com antecedência? Eu gosto muito de perguntar a seguinte coisa: como que o evento faz para não morrer quando ele termina? Esse é um desafio que a gente tem muito aqui nos nossos eventos, sabe? Queria teu take nessa... A gente vai fazer uma coisa esse ano bem interessante, que a gente vai muito, muito inspirado no nosso CEO, o Igor Tobias, que ele dá muito speech sobre engajamento exponencial. E basicamente é o engajamento on e off.
e a gente vai criar cards e conteúdos para os participantes postarem online, na hora que eles estiverem ali, daquilo que eles estão assistindo. Então, por exemplo, se eu estiver assistindo... eu vou falar do Basaglia de novo. Se eu estiver assistindo uma palestra do Ricardo Basaglia e ele falar uma frase de impacto, nosso time de curadoria e de redatores vão estar lá. Isso acontece muito no SXSW, isso acontece muito... Vão estar lá trazendo material para os participantes simplesmente pegarem e postarem na sua rede social sem precisar tirar foto. Então vai estar pronto o post para eles divulgarem isso e terem esse material. E a gente vai ter o recap do dia também. Então, todo período a gente tem um recap, todo final do dia a gente tem um recap. Os patrocinadores saem com material feito por nós, por nossa curadoria. Legal. A gente tem mais de 20 media partners também envolvidos, de jornais e rádio. Isso também continua, tem um residual. A gente faz vídeos de residuais. A gente continua falando desse evento, né? A gente faz uma captação que a gente continua trazendo conteúdo. Porque quando a gente fala de conteúdo de palestra, e não só de palestra, né? Meu irmão trabalha no entretenimento, meu irmão trabalha com show. Ele faz muito isso também. Quando ele tá olhando um show, ele não tá olhando o show pro momento do show, ele tá olhando aquilo quanto ele consegue te trazer de residual e trabalhar aquilo ao longo dos próximos tempos. Tem que reverberar a mensagem. Tem que reverberar, aquilo não pode parar. E isso não só, né? Se eu tiver num evento corporativo de uma marca, a marca quer falar sobre bem-estar. Bem-estar tem que estar em todos os textos que a gente ouve falar no WhatsApp, na hora que a gente convida, no vídeo, na boca do MC. Bem-estar tem que estar ali, né, batendo na tecla para quando eu for embora, eu posso esquecer de tudo, mas a palavra bem-estar não. Então, eu acho que isso é a famosa coisa que quando você faz muitas vezes, você aprende, né? A repetição, e a repetição em evento também é necessária. Com certeza. Ela também é necessária. Então, a gente não pode parar de falar com esse participante, a gente tem um mailing enorme, a gente tem uma comunicação com esses caras, com os nossos participantes em todos os aspectos, nossa mídia social é muito grande, nossos medias partners, própria HSM. Então, a HSM+, ela fica viva, né, ao longo de muito tempo. Então, é como a gente usa de uma forma, acho que forma inteligente, a mensagem que a gente quer mandar do começo ao fim do evento. Acabou o evento, a gente continua falando dele. Lembrando, porque se você criou uma experiência e chorou quando o speaker estava lá, na hora que eu vou falar de HSM+, você vai relembrar disso. Então você vai valorizar o tempo que você estava lá. Então é isso, acho que é isso, esse lugar, não parar de falar, né? Perfeito, perfeito. Você comentou bastante sobre a relação entre MCA e HSM como sócios, né? Uhum. Mas tem vários players nesse setor de eventos, né? Você tem uma porção de fornecedores, você tem o venue onde vai acontecer o evento, você tem outras agências parceiras, é um ecossistema grande, assim, né? Muito, muito. Como você acha que a gente pode trazer melhores relações de negócio entre os players do setor de eventos? Como que a gente pode trazer mais transparência, concorrências mais justas? E o que nós, como pessoas atuando nesse setor, a gente pode fazer para fazer um ambiente de negócios melhor? Você falou um dos assuntos que eu mais gosto. É verdade. É sustentabilidade na área de eventos. Que a gente fala muito de sustentabilidade, mas na área de eventos é unfair. Muitas vezes o jogo é unfair. Eu gosto muito disso. Quando eu falei para você, que você me perguntou lá atrás, qual que era, como uma turismóloga foi, né, para ser gestora, líder num núcleo de negócios, quando eu falo de gestão de pessoas, eu não me refiro só a pessoas, eu refiro a todos os envolvidos. A parceria só acontece na transparência. A gente tem muitos fornecedores envolvidos. Tem despachante, sabe, equipamento, audiovisual, alimentos e bebidas, roteirista, light designer, direção artística. A gente tem de tudo ali. Óbvio que ter um time
que respeita pessoas, né? Meu time de produção ali, super jogando junto mesmo, sendo transparente. Eu acho que essa palavra, a gente falou dessa palavra, a transparência com os nossos parceiros. É o seguinte, não vai dar para fazer isso, porque, enfim, a gente vai ter que cortar esse custo aqui. O que você consegue de melhor com esse valor aqui, para a gente ver o que a gente consegue entregar de melhor experiência para o participante. Sem jogar, sabe, sujo, assim. Ou, vou te falar, tô olhando você, tô olhando outros concorrentes aqui, 2 concorrentes. A gente deve finalizar alguma coisa em breve. Se a gente não finalizar, te aviso. É comunicação a todo momento. Meu time de produção, a todo momento as meninas estão falando com os parceiros. A todo momento. Qualquer decisão que a gente toma, qualquer coisa que a gente tem de ideia, a primeira coisa que elas fazem, vou falar com o meu parceiro tal para ver o que acontece. Porque é isso, né? É trazer um jogo fair. Tem que ser um ganha-ganha. Quando não existe uma parceria ganha-ganha, algum lado vai sofrer. Então, acho que a transparência do jogo e comunicação efetiva. É perigoso também quando você tem muitos players envolvidos, né? Os sócios, os participantes, marketing, venda. É muita gente, com cada um olhando o seu, né, seu propósito ali. Isso é uma coisa que a gente também tenta fazer, trazer a transparência. Algumas vezes falo num grupo uma coisa, esqueço de falar, ou recebo uma informação de um grupo, a gente esquece de passar por outro. Questão de minutos, de ter esquecido já falha. Então, é uma comunicação rápida. A rapidez também ajuda. Então, acho que ser rápido, ser eficiente. E a gente falou esses dias assim, a gente está no pré-evento, vamos sem mimimi, por favor? A gente pode pular o mimimi? Se eu esquecer de falar para você e chegar em você por outra pessoa, pois eu falo isso para eles assim, é sem querer, vamos junto, sem querer total. E quem souber conta pro outro, tá tudo certo. Mas tem que ter uma comunicação efetiva e única, né? E todo mundo jogando no mesmo barco, né? E você acha que a gente já avançou bastante nesse sentido, assim, nos últimos anos? Você que já está há bastante tempo no setor, assim? Ou ainda tem um caminho longo, assim, a ser percorrido para essa relação ser mais justa? Olha, eu acho que quando a gente fala de budget, sempre é um assunto sensível, né? E aí é aquela história, quando você fala de budget, tudo é possível. E aí que tem que tomar cuidado pra gente não jogar o jogo unfair e olhar pro próprio umbigo e esquecer do outro. Não sei se tá melhor. Eu achei que a pandemia ia fazer com que o nosso setor, a área de eventos, engajamento, marketing, fosse mais unido e mais de mão dadas. Não acho. Eu não acho. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser arrumada, assim, em todos os aspectos, tá? Tanto o cliente entender qual que é o nosso produto intelectual na história, como agência, os fornecedores também entenderem, não os fornecedores, a agência jogar junto com o fornecedor, porque o fornecedor final joga com todo mundo, né? Joga com o cliente, joga com agências. Então, eu acho que podia melhorar. Eu não sei. Eu não sei ainda te explicar, te falar se tá melhor. Eu não me sinto confortável se falar se tá melhor ou não. Mas eu acho que tem pontos e eu acho que é o formato do jeito que o Brasil e a América Latina lida com eventos, tá? Não é nem de propósito. Na Europa e nos Estados Unidos, eventos é consultoria. Você paga pela inteligência de um produtor olhar quanto custa um evento em 5 hotéis ou 5 espaços na Bahia. Aqui você entrega de graça. E se for executar, eu pago. Então, esse formato que não é justo, porque nós somos consultores, como qualquer outro tipo de consultoria. Nós somos project managers, o time de produção. Só que isso não é feito. Aqui, o brasileiro compra um celular de 10 mil reais e fica barganhando para fazer a unha do serviço da manicure. Como se o serviço dela não tivesse valor e o celular tivesse muito mais, né? Verdade. Então, o intelecto aqui é commodity, muitas vezes. E aí, acho que é onde sofre eventos.
É o formato que nós trabalhamos com eventos. Então, não é nem culpando um lado ou outro, mas é o formato que hoje eventos é vendido. Perfeito. Adorei teu comentário. Muito bom. Dani, a gente vai ficando por aqui. Adorei esse episódio, foi muito legal. Adorei conhecer mais dos bastidores da HSM+, sobre a MCI, sobre a tua visão do setor de eventos. Tem que ir lá com a gente. Eu vou sim. E essa visão de pesquisa de neurociência aplicada para eventos, achei muito legal. Assim, tô muito feliz de ter feito esse episódio. Espero que tu tenha se divertido também. Super. E pra gente fechar, vou deixar uma última pergunta que eu adoro fazer, que é a seguinte: qual que é o legado que você, Dani, quer deixar pro HSM+, e pro setor de eventos? Qual que é o legado que tu tá construindo, assim, a mudança que tu gostaria de ver do setor de eventos? Uau! Nossa, a gente pode chamar algumas pessoas para perguntar para essas pessoas ao invés de perguntar para mim? Ai, gente, legado. Eu gosto de acreditar que nós, como seres humanos, viemos, e quem me conhece há muito tempo, eu falo isso, sempre falo, que a gente veio num formatinho, né? Dani Bernini veio lá com um monte de defeitos, e eu quero viver ao longo da minha jornada de vida, que eu tenho o privilégio de ter, com um pouquinho menos de defeito. Então, o meu papel aqui é trabalhar para eu ser uma pessoa melhor, não para mim, para o mundo, para os outros. Quando eu trago isso para o meu trabalho, para a minha profissão, é basicamente um espelho. Então, quando eu olho quem sou eu, né? Não sou eu, não existe um ser humano. Eu faço yoga, e aí eu estava na yoga essa semana, e uma das aulas foi que nós somos a média de 5 pessoas que convivem com a gente. Então, e eu acredito muito nisso mesmo. Agora eu tenho um pouquinho de Edu na minha vida. Claro que se eu tivesse Edu 10 anos, eu teria um pocão de Edu na minha vida. Então a Daniele é formatada de pessoas que passam na vida. E eu acho que o meu legado é um pouco disso, assim. Independente da profissão, e claro, eu como, né, na minha carreira, eu gostaria de fazer com que as pessoas enxergassem qual é o papel delas onde elas estão. Deixar menos ego, mais compartilhamento. Acho que esse é o que eu gostaria. E em eventos, isso sim também. Eventos tem uma coisa que é muito legal, que é a inovação. Não tem rotina. Não tem um dia igual ao outro. Isso é um puta privilégio da nossa profissão. É uma delícia. Então, as pessoas que trabalham em evento têm que ter com tesão isso, sabe? Sem falar, cara, que legal. E a maioria é assim. Então, qual que é o seu papel nesse contexto, sabe? Então, o meu papel acho que é esse, assim. Eu tenho, né, meus pupilos e minhas pupilas que desde sempre trabalharam comigo, e eu vejo o quanto isso foi bom ou não, como eu participei na vida dessas pessoas, né? Como elas me ensinaram muitas coisas. Então, acho que o legado é sobre a gente deixar o melhor de nós para os outros. E isso tanto num contexto de eventos, de planejamento, de negócios, e quando eu digo melhor, não sobre pessoas só. Como é que eu consigo entrar num negócio, numa agência, e trazer um legado inspiracional, que aquilo trouxe receita melhor também, porque é sobre negócios, né? É profissional. Então, eu acho que é isso, assim. Como é que você consegue se doar para o outro, e deixar o outro melhor, que algumas vezes nem ele acha que ele consegue. Como é que você consegue ajudar ele a ser melhor naquilo que ele acha que ele não consegue? É esse legado. Se eu pudesse, é isso que eu gostaria de fazer pelas pessoas, assim, pela tanto, não é pelas pessoas, pelo tanto que eu me dedico à minha profissão. Muito bom.
Eu adorei as tuas últimas duas respostas. Adorei o episódio inteiro, tá? Mas as duas últimas respostas Falei foram muito, né? muito boas. Essas últimas duas respostas a gente vai transformar em corte, tá? Eu adorei essas duas Então, últimas. tá bom. Dani, obrigado mais uma vez pela tua presença. Foi, assim, super legal. Espero que a galera que tá assistindo a gente em casa tenha gostado também. Conto com você para mais oportunidades aqui no nosso Green Room, nos outros programas aqui do mundo do Legal. marketing. A gente vai ficando por aqui. Nosso horário já tá dando aqui, tá na hora de acabar. Mas para você que tá acompanhando aí em casa, na semana que vem tem mais, em Green Room, toda quinta-feira às 16 da tarde, aqui no canal do Mundo do Marketing no YouTube. E não se esqueça, os ingressos do CMO Summit já estão disponíveis em cmosummit.com.br. Até semana que vem. Tchau, Parabéns, tchau. Edu. Obrigada. Valeu, Dani. Tamo Valeu. junto.